Oi, gente! Estamos hoje comemorando dia 9 de maio, um dia muito importante para nós mulheres e para várias famílias por aí afora, Dia das Mães. E esse dia nos traz a refletir sobre o que vem acontecendo do ano passado para cá com essa pandemia. As rotinas das mulheres, das mães, vêm se alterando dia a dia, porque nós temos os filhos em casa estudando de forma remota, nós temos os companheiros, nós temos os afazeres de casa, o nosso trabalho. Ou seja, é muita coisa para se administrar. Nós vamos conversar com a psicóloga Ana Flávia Melo Ribeiro. Tudo bem, Ana Flávia? Tudo bem, Leila. É um prazer estar aqui conversando com vocês, viu? Ela é especializada em terapia comportamental, com formação em psicologia infanto-juvenil e perinatal, não é isso? Isso, é a psicologia da gestação e do puerpério, pós-parto. E nós vamos conversar também com a Fernanda, que é Relações Públicas, servidora pública e mãe. Tudo bem, Fernanda? Boa tarde, Leila, Ana Flávia. Um prazer estar aqui com vocês. É isso mesmo. Vamos no nosso bate-papo. Nós vamos começar com a doutora Ana Flávia. O que a senhora tem a nos dizer sobre o papel que a mãe e a mulher vem desenvolvendo nessa pandemia? Mesmo antes da pandemia, já éramos muito exigidas e bombardeadas também por uma cultura que dificulta o ser mãe, já começando pelaquela crença que toda mulher nasceu para ser mãe. A que escolhe não ser mãe, ela acaba sendo julgada. E quando a gente escolhe ter filhos, a gente tem uma licença maternidade garantida por lei muito pequena. Quando vai concorrer com um homem, a gente é discriminada ou desvalorizada. E se a gente então consegue um emprego e trabalha, a gente acaba sendo exigida a estar disponível depois do horário e produzir como se não tivesse filhos, mas em casa tem toda essa exigência de ter que estar lá disponível para os filhos, dar conta de casa, dar conta da educação dos filhos, agora com essa questão, né, de ter que ajudá-los na escola online. E a gente sabe que as mulheres, geralmente, assim, tradicionalmente na história, elas vieram assumindo um papel de principal cuidadora. E isso é pesado, isso sobrecarrega, né? E com a pandemia, a pandemia acabou trazendo muitos sentimentos. E as mudanças necessárias para a gente conseguir garantir o distanciamento social, na minha opinião, só dificultaram para as mães. Porque acabou que colocou todo mundo dentro de casa, né? E aí a gente já tem conflitos aumentados por causa dessa convivência excessiva. E a gente tem, infelizmente, até o aumento da violência doméstica. As mulheres nessa crise com muito medo de perder o emprego, muitas dificuldades em ajudar os filhos nesse ensino remoto. Muitas de nós, a maioria, nós não somos pedagogas. Esse sistema de ensino era rede de apoio e agora virou uma carga que a mulher tem assumido na maioria das vezes sozinha. O trabalho para as mulheres muitas vezes era um respiro, sair de casa, era descanso dessa rotina de casa, de filhos, fazer o que gosta, sair um pouco desse papel materno. E a gente perdeu muito, porque trabalhar em home office é muito desafiador. E as crianças, estando em casa e observando a mãe, elas têm demandado muito mais. Fazer essas reflexões são muito importantes, porque a gente entende que não vai dar conta de tudo, né? A gente precisa ter respiro, ter um tempo. E você, Fernanda, como que tem sido a sua rotina aí? Com filhas, home office, casamento? Tem sido um desafio enorme. No meu caso, né, eu tenho 2 praticamente adultos, 19 e 20 anos em casa, que são meus enteados, que há 10 anos moram comigo. Vieram, então, da infância, né, para mim, são meus. E eu tenho 2 pequenas, uma de 1 ano, que nasceu na pandemia, filho de pandemia,
e a Carol, que vai fazer 4 anos. E que, pelo que estou puxando aqui o fio de tudo que a Ana Flávia falou, sobre essa questão de fazer a reflexão de que a gente não consegue dar conta de tudo. E eu acho que se eu posso deixar um recado aqui é esse, de a gente não tem que dar conta de tudo, gente, com perfeição, não dá, porque senão a gente não vive, a nossa saúde mental ela vai embora. É a gente fazer tudo na medida do que a gente consegue, e eu só consegui chegar nesse nível de consciência, porque em setembro a pandemia começou, minha filha nasceu em fevereiro, em março começou a pandemia, em setembro eu entrei para terapia, porque eu estava ficando louca. A gente fica mesmo, viu, Fernanda? Eu estava assim, com esse sentimento de culpa, de que eu não estava fazendo nada direito, de que eu não estava conseguindo ser a mãe que precisa ser, a profissional que precisa ser, a esposa que precisa ser, a dona de casa que precisa ser, porque sou eu que cuido da minha casa, que faço almoço. E na hora que eu chego, começo o 4º turno, que eu não tenho que dar conta de tudo mesmo. Não busco mais a minha perfeição. E na hora que eu comecei a entender isso, aceitar isso, eu consegui levar a coisa com mais leveza. É que eu acho assim que é muito importante a gente ouvir isso. Eu também sou mãe e sinto na pele, assim, e até algumas questões de crença mesmo. Eu já me vi tendo dificuldade em um momento que eu cheguei do trabalho, por exemplo, de achar que eu não merecia descansar um pouquinho. Para a gente conseguir maternar com mais leveza nesse contexto atual, a gente tem sim uma difícil tarefa, que é romper com algumas crenças que nós introjetamos, que a gente aprendeu sobre o que é ser uma mulher bem-sucedida. Isso que a Fernanda falou é muito importante, porque a gente aprendeu lá atrás que a mulher não pode errar, que a mulher tem que ser sempre coerente, que ela não pode variar o humor, que ela não pode surtar de vez em quando, que o cuidado com a casa, com o filho, é de responsabilidade dela. E ela ainda vai ter que dar conta de tudo sozinha. Isso, gente, nos afasta da nossa essência. Isso nos torna muito exigentes com a gente e com outras mulheres também. E isso é que nos traz cobrança, comparação, culpa, vergonha, medo de não ser a melhor mãe para os nossos filhos, como a Fernanda falou, e se sentir mal, assim, quando tenta e não consegue, porque acredita que tinha que dar conta. E a gente chegar a ter esse bate-papo, fazer essas reflexões, é muito importante, porque nos faz ter um entendimento que nós não somos robôs, nós não somos lineares, nós vamos errar, a gente vai explodir, né? E tá tudo bem, porque a gente vai conseguir reparar, a gente consegue continuar um dia de cada vez. Vão ter dias ruins, sim, mas eles vão passar. A OMS afirmou que o aumento de casos de mulheres com problemas de saúde mental, né? Não tem como não ter problema de saúde mental tentando equilibrar todas essas bandejas, né? É complicado. É muito complicado, porque nessa pandemia a gente vive um contexto que a gente está falando aí, de isolamento social, de mudança na rotina, de crise financeira, e a mulher sofre muito mais pressão para dar conta de todas essas funções simultaneamente, né? E um momento que a gente não pode esquecer que muitas ainda estão vivendo luto por pessoas queridas e que perderam também rede de apoio, como, por exemplo, do sistema de ensino, ou pessoas que ajudavam com a casa ou para cuidar dos filhos. E a gente tem mesmo, Lilian e Fernanda, estudos mostrando o aumento de sintomas depressivos e ansiosos nos pais relacionados à pandemia e à escola em casa, a esse estudo remoto, porque está muito pesado realmente. Você, Fernanda, me conta alguns prós e contras. Hoje a gente vive numa sociedade em que o papel da mãe e é do pai. O pai não é ajudante, o pai é o pai, a mãe é a mãe, ele tem que fazer as mesmas coisas que a mãe. Então hoje a gente pode lidar com isso, gente, com mais leveza, e a gente tem que fazer jus a isso.
Então, eu corto da minha fala, do meu vocabulário, essa palavra me ajuda, e coloco o meu marido, ele se coloca também, obviamente, e tudo, mas assim, eu vejo que muitas vezes nós precisamos quebrar paradigmas que estão dentro de nós mesmos. Então, você falou aí, me mostra os prós e contras dessa pandemia. Eu vejo que o home office te aproxima do filho. A minha filha, a Ana nasceu na pandemia, mas a Carol ficava na escola horário integral. Então, essa questão de estar mais presente, de estar junto dela, isso é um ponto positivo. Por outro lado, tem um ponto negativo de que ela traz mais conflito, né? Porque a gente ficar 24 horas dentro de casa, muitas vezes em apartamentos pequenos, sem espaço, isso tudo gera muito mais conflito. Para terminar, eu vou pedir uma mensagem da Ana Flávia para deixar para a gente e depois da Fernanda, para a gente encerrar sobre esse Dia das Mães, sobre o que a gente tem que fazer para a gente conseguir exercer bem esse papel, mas sem nos prejudicar. A mensagem que eu deixo é que a palavra que fica é autocuidado. E para a gente conseguir ter autocuidado, a gente precisa de ajuda. Então a gente precisa pensar em estratégias para buscar isso. E para não chegar num nível extremo de exaustão, a gente precisa desse tempo para a gente fazer alguma coisa que a gente gosta, que faz sentido. Tentar planejar, priorizar, delegar e acreditar que merece, porque sim, gente, a gente merece. Pequenas coisas vão fazer a diferença, porque o autocuidado não precisa custar caro e nem precisa de muito tempo. A Fernanda estava usando de usar o banho demorado, o banho é excelente. Coloca uma música, um óleo, se você gostar, faça meditação, leia um livro, leia algumas páginas por dia, faça uma atividade física. Se não dá para fazer sozinho, faz com o filho. Entenda que você é a maior fonte de energia e é exemplo também para os seus filhos. Se cuide, você não está sozinha, sabe? Busque fortalecer as suas relações, tenha mais rede de apoio, celebre pequenas vitórias. Você não precisa escolher entre maternidade e felicidade. E se tiver muito difícil, busque a ajuda de um profissional. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. E a minha mensagem que eu deixo é: mãe, nossos filhos precisam, acima de tudo, de uma mãe feliz, de uma mãe saudável. Então, vamos tentar fazer as coisas à medida que a gente consegue. Vamos exigir menos da gente, porque eles vão entender, eles amam a gente sabe que nós sabemos que somos boas mães. Então, para os meus filhos serem felizes, eles precisam de uma mãe feliz. E essa pandemia vai passar, tá? E a gente precisa ter a nossa mente saudável como a gente sempre teve. Eu deixo meu abraço a vocês duas. Muito obrigado pela presença, pelas palavras. Deixo meu abraço a todas as mamães e até um próximo encontro.